Oi, gente. Eu vou fazer com vocês o exercício da caixinha. Pegar esse suco capo. Vocês podem fazer com uma caixinha de leite condensado, tá? Ou com uma caixa de leite. Eu vou pegar a caixa pequena para ficar mais fácil de filmar, que a caixa de leite ocupa muito espaço na tela, tá? Então, peguei a caixa de capo, abri aqui na lateral, cortei ela. Agora eu vou cortar do outro lado e vou tirar a parte da cola, certo? Vou ficar só com o papel exato que a gente vai usar. Então, aqui eu tirei as colas, certo? E fiquei só com a parte de dentro. Agora eu vou medir e vou fazer esse desenho aqui no meu caderno. Ok, quando eu corto ao meio, eu tenho aqui a minha caixa inteira. Eu medi, vou ficar com uma lateral que tem 16,2 e a outra que tem 8,5. Agora eu vou fazer o cálculo para ver qual deve ser o tamanho da minha dobra para eu levantar aqui no canto e fechar essa caixinha, tá? Quero ver se a dobra que eu vou descobrir, o número, é o mesmo que eu tenho aqui. Então, aqui, fechando, marcando o X nos dois lados, eu fecho as laterais, né? Como se eu estivesse recortando. Aqui eu tô dobrando, mas é como se eu tivesse recortado e eu tenho essas novas dimensões. Agora eu vou calcular o volume. Fazendo o produto das três dimensões, este lado vezes o X vezes este lado, eu tenho a minha fórmula do volume. E agora eu vou levar lá no GeoGebra e vou descobrir quem são os valores máximos e mínimos aqui. Valor máximo aqui. Levando para o GeoGebra, a gente encontra este ponto máximo aqui com essas coordenadas. Aqui a gente vai ter 4,9, que é a dobra aqui embaixo. Aqui a gente vai ter 1,77, que é o corte, né? Que quando a gente fecha a caixinha, ele que vai ficar aqui, que é o 1,70. E aqui a gente vai ter, no outro canto, os 12 centímetros. Vocês devem estar se perguntando por que que eu usei essa caixinha de capo aqui, que ela é aberta em cima, né? Quando ela fecha, em cima ela fica assim. Mas, se vocês pensarem, ela é só uma dobra que não foi feita. Não mudaria nada na caixa se a gente simplesmente dobrasse ela aqui. A gente ia continuar com a mesma caixinha. É como pegar uma caixa de leite, desdobrar e manter ela assim, certo? Então, aqui a gente vai ter um volume de 101 e vai ter o corte de 1,77. Se a gente pensar na caixinha de leite condensado, abrimos ela aqui. Se a gente medir aqui em cima, tirando a cola, dá os mesmos 16,2, que era a altura da nossa caixa de capo, também. Medindo aqui, a gente tem 10,2, certo? Nessa largurinha aqui, apertando bem. Tô com a régua em cima, 10,2, fazendo os cortes, montando a função, fazendo o gráfico, a gente vê que o corte tem que ser de 2 centímetros. Abrindo a caixa de leite condensado no meio, se vocês baixarem assim, vocês podem ver que a gente fica com duas bandejas, ó. Uma de cada lado, certo? Então, aqui tá dizendo que é pra gente dobrar 2 centímetros, que em uma delas vai caber 150. Na outra, a mesma coisa, quando a gente fecha, a gente fica com uma dobra de 4, porque encostou uma na outra, ó. E vai caber 150 mais 150, 300 ml nessa caixa. Não tá escrito nela quantos ml cabem. Agora, eu vou tentar fazer uma inteira. Essa do capo, ela diz que tem
200 ml, que foi o que a gente encontrou aqui. Só que por aqui a gente achou 220. Eu acredito que ou ela tenha a capacidade maior, ou a gente tenha errado medida, ou não tirado a cola certo, tá? Mas essa é a ideia. Vou tentar fazer uma caixinha agora, um modelo fechado, certo? Partindo de uma folha e colando e fazendo ela desta forma. Oi, gente, vou tentar fazer uma caixa de leite partindo de uma folha de A4. Vou considerar 29 centímetros aqui e vou considerar 21,1, vou considerar 20 centímetros aqui em cima, o restante vai ser de cola, tá? Agora eu vou dobrar e vou colar uma folha na outra. Então, aqui eu peguei a minha folha, dobrei ao meio e colei aqui, fiz um saquinho, certo? Agora eu vou fazer uma marca como essa daqui, ó, nos dois lados, para eu levantar. Para fazer isso, eu marquei aqui, assim, vou marcar o mesmo tamanho do outro lado, ó. Então, vamos ver, aqui eu dobrei 2,5, aqui eu dobrei 2,5. Então, aqui eu consigo dobrar este lado aqui, assim, e este lado, trabalhos manuais, né, gente? Este lado aqui. E aí, eu fico com um quadrado, né? Assim, certo? Como se fosse uma caixa de leite, ó, grande, certo? Lembrando que eu parti de uma folha de 20 por 29, fechei desta forma aqui. Se eu fechei ela assim, agora falta eu fazer a colagem aqui em cima, ó. Preciso dobrar aqui de um jeito que ela se encontre, para eu dobrar para baixo, fazer a pontinha e dobrar essa ponta para dentro. Eu dobro para baixo, faço a pontinha e dobro essa folha aqui pra dentro. Estão vendo como a caixinha de leite condensado? Então, eu vou colar e vou fazer essa dobra aqui bem certinho, tá? Se vocês forem fazer essa dobra aqui, ó, vocês vão observar que, como eu tava com a folha ao meio, eu decidi dobrar essa borda aqui pra cima, pra fazer as laterais. Se vocês observarem isso, vocês vão ver que essa distância que eu dei aqui, ó, nessa lateral, é a mesma que eu tenho que dar de um lado e do outro para ela poder fechar, senão ela não fecha. Então, o que eu tenho aqui, eu tenho que deixar aqui em cima também. Então, agora eu vou pensar em colocar uma variável aqui, ó, certo? Eu tô lá com a minha folha de 20 por 29 e eu vou fechar ela desse jeito. Então, essas dobras que eu fiz aqui, elas aparecem aqui em cima, aqui no meio eu cheguei a fazer uma marca, e agora eu vou ver como que ela vai ficar fechada, pra gente fazer a caixa de uma única vez. Bom, vamos supor que eu tenha decidido que este lado aqui vai valer X, que é o quanto eu vou dobrar o canto, ó, certo? Porque eu poderia ter dobrado menos, poderia pegar aqui, né, e fazer a caixa estreitinha nessa direção. Eu posso pegar, que a caixa vai estar aqui, né? Eu posso pegar menos e fazer ela mais estreita, assim. Posso fazer ela mais larga, posso pegar aqui um quadradão e fazer ela com esse formato. Então, essa lateral aqui é a minha variável. Então, eu vou chamar esse lado aqui de X. Esse lado aqui na minha caixa é essa dimensão aqui, ó, certo? Aqui vai ser X, lá dentro vai ser X, aqui em cima vai ser X e aqui do lado também. Então, aqui eu tenho uma medida X, aqui também.
Agora, a gente vai ver o que vai sobrar do nosso papel. O nosso papel inteiro era de 29 por 20, mas 29 era essa volta aqui, ó, certo? E 20 é essa altura. Então, esse lado vale X, esse também vai valer X, né? Senão a caixa não vai fechar. Então, esse tamanho aqui também vai ser X. Quando eu fechar esse lado de cima, aqui também eu vou ter um outro X. Então, da minha altura, foi essa parte aqui, ó, que valia 20, que eu fechei, esses 20, eu vou perder meio X que vai ser dobrado aqui, por um lado, e meio X que vai ser dobrado por este aqui, ó. Porque X é o lado inteiro, então só uma parte vai ser um X sobre 2. Então, essa altura aqui da minha caixa, essa parte aqui da minha caixa, lembrando que a gente enrolou nesse sentido, aqui valia 20, então eu vou ficar aqui com 20 menos 1x, porque eu vou virar meio x pra cá, meio x pra cá. Agora, quanto vai valer essa parte aqui, ó? Eu tenho quanto? 29. 29 é a volta inteira da minha caixa. X eu tô gastando neste ladinho aqui, outro X eu tô gastando nesse lado. Então, para esse lado aqui, eu estou gastando 29, que é o todo que eu tenho, menos um X de cá, menos um X de cá, metade para cada lado. Um para esse, um para esse. Menos 2x dividido por 2. Entendam, a caixa fechada, ela é um pouquinho mais elaborado para você achar a função, mas é a mesma ideia, tá? E outra coisa, nós pegamos a folha para fazer essa caixa e nós enrolamos essa folha assim, né? Nós pegamos a folha pelo comprido e enrolamos desse jeito. A gente poderia ter feito a caixa enrolando desse jeito aqui, ó. Certo? Ela ia ficar comprida e a gente teria outro volume, tá? Então, voltando para cá, nosso volume vai ser 29 menos 2x sobre 2, 20 menos x vezes o x. E esse x, que é a dobra, a gente vai conseguir dobrar entre 0 e 10, né? Que 20 eu tenho, vou ter que dobrar em cima ou embaixo. Agora, eu vou para o GeoGebra e vou fazer esse gráfico. Bom, o GeoGebra me disse que o ponto máximo dessa função acontece no 5,53 e que o valor máximo dela é 719. Isso significa que se eu quiser o maior volume nessa embalagem, eu preciso dobrar 5,53. Eu dobrei 5,4, errei por pouco. 5,53 centímetros e que o volume máximo que eu vou conseguir com essa folha vai ser de 717,8 centímetros cúbicos ou 717,8 ml. Essa é a maior capacidade que eu tenho partindo de uma folha de ofício de 29 por 20. A folha é um pouquinho maior, mas eu desconsiderei a colagem, certo? Então, assim a gente tem a nossa caixinha quando a gente faz ela direto e não por duas bandejas, como eu tinha feito antes. Vocês podem perceber que ela demanda um pouquinho mais de visão, de geometria, certo? Mas tá aqui ela. Então, se a gente abrir, vai ser uma caixinha assim. Se vocês compararem essa com uma caixa de leite, a caixa de leite vai ter uma proporção um pouquinho maior. Mas apesar dela ficar com mais ou menos o mesmo formato retangular, né? Desse jeito aqui. E aqui a gente fecha esses dois lados. E assim a gente tem o nosso problema maximizado. Nosso modelo de caixa, onde a gente está otimizando o uso de uma folha de ofício que a gente tem pronta.
Espero que vocês tenham gostado dessa ideia das caixinhas. Lembrando que nós estamos partindo de um papel pronto, nós estamos partindo do papel e desse e vendo. A gente partiu de um papel definido e calculamos o volume. O que a gente pode fazer também agora é partir de um volume que a gente quer e construir uma caixa, certo? Definir quanto papel a gente vai gastar, mas isso é conversa para outra aula.